Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos ter uma conversa com o ministro Carlos Alberto Reis de Paula sobre recursos de revista. Vejo alguns amigos já por aqui, boa noite, tudo bem com vocês? Opa, o ministro já entrou, está a postos. Vamos ver se o ministro já chegou. Opa, olha só, boa Que noite, prazer ministro. revê-la, doutora. Boa Tudo noite. bem, tudo bem. Viu como aqui deu tudo certo? Pois é, hoje recuperar as preocupações e o susto que eu levei hoje pela manhã. Agradeço, Não. inclusive, sobre esse aspecto, esse convite da senhora. Muito obrigado, ministro, muito obrigada. Nós que agradecemos, a Mata 12 lhe agradece de coração, é que sabemos que o senhor é uma pessoa muito gentil, sempre foi, assim, os seus méritos, digamos, intelectuais são inegáveis, né? Por isso o senhor chegou onde chegou. Mas o senhor sempre foi muito gentil, tratou a todos sempre de forma muito fraternal, nos nossos encontros de Anamatra, de AMB, enfim, os encontros internacionais, o senhor sempre com muito carinho com todos, né? Sempre tratando de forma fraternal, amigável, nunca, digamos, utilizando da sua função para separar os juízes de primeiro grau, segundo grau. Então, sempre foi uma pessoa, o senhor sempre foi uma pessoa muito simpática. E prova disso é que o senhor aceitou prontamente, né, o nosso convite, né, aqui da Doutora, me Matra Doce. permita dizer, mas eu que fico muito feliz de a senhora ter aberto essa porta de acesso, sobretudo aos colegas da 12ª Região. Eu Pois tenho é, uma estima muito grande, inclusive por ministros que oriundos aí da 12ª, e também até com a presença de ministros com tão expressão pessoal, jurídica e, sobretudo, de convívio, que é o nosso querido ministro Alexandre Ramos. Pois é, mas eu eu, agradeço à senhora essa oportunidade de conviver com aqueles que a acompanham através do Instagram, você entende? E acho que é uma oportunidade muito grande com essa oportunidade, eu aprender um pouco mais, doutora. Sempre eu ah, costumo dizer que nada é melhor do que conviver, que o convívio nos faz crescer. E eu com tenho essa certeza. chance. De antemão, expresso a minha gratidão à senhora. E a Olha, nós paciência de também. todos aqueles que vão nos acompanhar durante essa hora do nosso convívio aqui. É exatamente o nosso agradecimento pelas pessoas que estão aqui conosco. Mas então, eu gostaria de apresentá-lo formalmente. Eu sei que para muitos que estão aqui conosco, o senhor dispensaria apresentações, mas estamos hoje aqui com o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que atuou no TST por quantos anos, ministro? Uns 20 anos? Não, não chegou a tanto, doutor. Não? Precisamente do dia 15 de junho de 1998 a Sim. 26 de fevereiro de 2014. Ah, Então, certo. Aham. foram quase 16 anos 16 no anos. TST. Ah, certo. Então, 16 anos no TST, professor da UNB, também aposentado, hoje é advogado, não é isso? Então, o senhor Exatamente. conhece o lado de lá e o lado de cá. Então, não É, tem uma pessoa mais indicada para falar sobre recurso de revista, porque imagino quantos o senhor julgou já, né? Então, e agora, do lado de cá, também exercitando esse ofício. eu E digo que para do lado de cá estou aprendendo, como colega da senhora, viu? Que do assim, lado de lá eu convivi bastante. somos eternos aprendizes, né, É ministro? verdade. Sim, Somos senhora. eternos aprendizes. E gostaria de também me apresentar, porque eu vejo algumas pessoas aqui que não conheço muito. Eu sou Sônia Roberts, também sou advogada atualmente e fui juíza aqui no Tribunal da 12ª Região, no primeiro grau, por 22 anos e meio. Substituí também no TRT2 por um período curto, mas substituí antes da aposentadoria e dei aula aqui em várias instituições, o UNC, Univale, Univille,
por onde eu ia, ministro, eu estava lá também numas aulinhas, sabe? Então, isso faz parte, a aula também é algo que nos dá mais energia, conviver com a juventude, isso tudo é muito bom, né? Maravilhoso. E, ministro, eu não poderia deixar de elogiar esse quadro que o senhor tem ao fundo, né? Com essas mulheres negras maravilhosas, agora não está dando para ver, tá? Mas de Ah, manhã que o senhor estava sozinho, dava para ver perfeitamente as mulheres negras aí, cacau nessa cesta. Então, é um quadro muito lindo que nos leva, né, a um ambiente diferente, à natureza, ao passado, né, aquele passado mais bonito, e muita cor também. Então, ele fica aí emoldurando o senhor. Muito bonito. e, me, Tá? e me lembra momentos muito gratificantes. Ah, é? São minhas irmãs negras do Haiti. Isso, quando em viagem, estivemos lá e trouxe com muita alegria. Comprei nas mãos delas e trouxe para emoldurar aqui e colocar na minha casa com muito orgulho. Que maravilha, que maravilha. Realmente, assim, eu gosto de quadro desse tipo, que nos leva a algum lugar. Então, essas nossas irmãs estão nos levando para o Haiti. Que maravilha. Ministro, Sim, senhora. então, podemos começar, então? Esteja à vontade. Vamos conversando, vamos Vamos conversando. conversando. Ministro, olha só, eu inicio contando para o senhor uma história. Eu fui um dia numa reunião, era só advogados de empresas, tá? E lá estavam sendo tratados como é que a gente ia fazer com os conflitos dentro da empresa, nos termos de prever esses conflitos, evitar esses conflitos, compliance, uma série de coisas. E o colega que estava ali organizando tudo, excelente, muito bom em termos de tratar essas questões, mas ele disse o seguinte, contou uma história, e eu achei muito legal a sinceridade dele, a humildade dele. Ele falou: olha, no meu escritório só não funciona uma coisa: recurso de revista. Não dá certo para mim, ele disse. Eu faço lá com a equipe o checklist e tal, os pressupostos extrínsecos, intrínsecos, mas não vai, ele dizia assim, eu não consigo fazer subir um recurso. E aí toda vez reúne a equipe, vamos ver o que é, o que não é. Quer dizer, é um recurso técnico e difícil, né? É um É recurso técnico técnico e difícil. e muito difícil. E O advogado tem que saber manejar muito bem esse recurso. Mas eu começo, ministro, diante dessas dificuldades todas, perguntando ao senhor o seguinte: como cabe ao TST fazer essa uniformização de jurisprudência, tá? Em termos de legislação infraconstitucional, o senhor acha que existe, né, com essas dificuldades todas, realmente um processo democrático para se chegar ao TST? Ou, digamos, o TST está reservado para um certo grupo de advogados mais especializados, com empresas que podem pagar mais esses advogados? Como é que o senhor vê essa situação hoje? Conta para a gente. doutora, eu estou muito à vontade conversando com a senhora. Eu vou Isso, inverter o raciocínio. Eu dei aula na Faculdade de Direito da UFMG, dei aula na UNB, e digo à senhora com o mais completo respeito. Os sim, alunos, os próprios alunos, e muito menos os professores, se sentem muito motivados a detalhar, a explicitar o que é o recurso de revista. Então, uhum, a senhora me desculpe meu enfoque. Há, vamos dizer assim, o recurso de revista ele é pouco explorado, ele é pouco conhecido. Então, quem é pouco conhecido não pode ser amado. A senhora sabe bem. exatamente. Ninguém, Uhum, ninguém vai amar aquilo que não conhece. Agora, uhum, eu digo, não, isso não quer dizer que o recurso de revista ele é extremamente difícil e técnico. Mas exato. se a senhora me permite dizer, eu faria um rápido posicionamento para nós continuarmos a conversa sobre recurso de revista. Claro, O fique bem à recurso de, vontade. o recurso de revista tem que ser situado da seguinte forma: ele não é um recurso ordinário. O ordinário vai até o regional. Isso é fundamental se estabelecer. Ou seja, Uhum, se bem entendermos
o recurso de revista ele começa a ser desenhado, plantado com a petição inicial, com a defesa, com a instrução, com a sentença e, sobretudo, de forma definitiva, com o acórdão, o julgamento do recurso ordinário ou processo fase de execução, logicamente, um agravo de petição. Por quê? Porque há limites. A via é estreita. Hoje eu li um texto do Evangelho. A via não é só o caminho, como diz o Cristo lá, o caminho da perfeição é esse. Mas também o recurso de revista tem o seu caminho bem estreitado. Bem estreitado porque ele tem finalidades determinadas. Por que isso? Basta dizer que o recurso de revista não era à toa que antigamente era chamado de recurso extraordinário, quando criado. Depois passou, em termos de revista, vamos pular isso, que não importa muito. Mas por quê? Porque, tecnicamente, é um recurso para apreciar teses e temas, não é para apreciar caso concreto. Esse é um patamar definitivo. Então, se eu tenho como finalidade a apreciação de teses ou temas, eu tenho de fazer o cultivo dos elementos que estão presentes no processo para que, efetivamente, a tese seja possível ser ofertada, apresentada ao TST. E essa é uma grande dificuldade. Mas então, ministro, quais são as sementinhas que devem ser plantadas lá na petição inicial, lá na defesa, lá no agravo de petição, lá no recurso ordinário? Conta esse segredo. Não há, eu vou fazer observações, que quem sou eu para ensinar, sobretudo a senhora, inclusive, por essa homenagem, eu nunca convivi com a senhora próximo, porque a senhora ficou no primeiro grau, quando aí compareci, foi na condição de corregedor, mas eu sei do trabalho, a senhora não tem a dúvida. Mas veja só, o recurso de revista tem alguns pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental que eu coloco é o problema do pré-questionamento. O que quer dizer isso? É indispensável que a matéria seja questionada anteriormente, ou seja, que ela tenha sido apreciada pelo regional. Pré-questionar é esse pré-questionar. Não é isso? Vamos traduzir isso em outra linguagem. Como o TST não vai apreciar fatos, daqui um pouquinho nós vamos falar isso, o TST não vai apreciar fatos, os fatos fundamentais para ser apreciada a tese têm de estar postos e admitidos pelo regional. Se não ocorrer, não tem como o TST exercer a sua jurisdição sobre esse processo. Daí porque, com outro detalhe, não só os fatos, mas também tem que haver a fixação da tese. A questão jurídica sobre a questão jurídica tem de haver um assentamento por parte do regional. Aí a senhora vai me dizer que eu estou olhando para a senhora, me sinto provocado a quase estabelecer um diálogo com a senhora. Mas como é que eu vou proceder? Bom, eu tenho que provocar. A senhora sabe disso. Mais do que nunca, o processo é uma provocação. Eu tenho que provocar o juízo. Provocar o juízo como? Eu dizer, não, há esse fato que é relevante. A vara não se pronunciou, ou o regional não se pronunciou, sobretudo o regional. Eu tenho que provocar o regional. Eu tenho uma tese. Sobre a súmula 372. Hoje eu vi um processo, por isso me ocorreu essa ideia. Não há uma explicitação sobre a súmula 372 no que diz respeito os seus pressupostos para a fixação da tese que está na 372, que significa quando você recebe uma comissão por 10 anos, aquela coisa que sim. Se ela se incorpora, não pode ser. Certo. Pois é. E aí nós descobrimos uma coisa. Os juízes, e eu fui juiz de primeiro grau, do regional, à época nem era desembargador, chamasse juiz mesmo, hoje é desembargador. Fui ministro do TST, os juízes parece que tem uma certa aversão por embargos de declaração. Pois é, mas os embargos de declaração são fundamentais. Sim. Os juízes vão fazer uma linguagem, podem ficar irritados o tanto que se sentirem, mas os embargos de declaração
o embargo de declaração é uma arma preciosa e valiosa para o advogado. Ele tem de provocar. Tem de provocar. Não é fazer embargo de declaração protelatória, lógico, mas tem de provocar sobre a matéria sobre a qual houve omissão por parte do julgador. Ou Sim. se a decisão, que negócio, se a decisão está em contradição, ou se é obscuridade, mas fundamentalmente sobre a questão de omissão. Então, quer dizer, se a tese que o senhor pretende levar até o TST não foi enfrentada, é necessário que o TRT examine essa tese, fixe o seu posicionamento, para que daí, então, eu possa manejar o recurso de revista diante dessa manifestação expressa. É indispensável, doutora Sônia. E eu digo a senhora, um dos maiores motivos pelos quais o recurso de revista, o agradecimento, depois eu falo um pouquinho sobre o agradecimento, eles não, o agradecimento, provimento, o recurso de revista nem é conhecido, é exatamente isso. Tanto assim que quando a Lei 13.467 acolheu sugestões, sobretudo do próprio TST, ele estabeleceu a obrigatoriedade de haver transcrição do trecho do acordo que indique, indicando o trecho que consubstancia o pré-questionamento, que isso é obrigatório, tratando-se de arguição de violação de lei, violação de Constituição, violação de lei federal e de Constituição, é obrigatório, ou mesmo afronta a súmula do TST, a súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, veja só, é fundamental esse aspecto. Seria a primeira sementinha, que eu me aproprio da feliz expressão da senhora, primeira sementinha que nós temos de plantar, e de cuidar. Aí a senhora poderia continuar me indagando. Mas eu entro com embargos, matéria fática, e o juiz não dá atenção, ele não me responde. Não fixa o posicionamento. Não fixa. Há caminhos. E hoje mesmo eu examinei uma questão que eu disse para o advogado. O que o advogado tem o caminho? Ele tem que alegar uma preliminar de nulidade para essa ação jurisdicional. Certo, entendi. Se a senhora quer saber, hoje, aproveitando o processo de que eu participava, um AI foi acolhido, provido exatamente porque a preliminar de nulidade. Então, eles deram provimento e vão julgar a revista, provavelmente, lá em agosto, né? Porque agora há o recesso. Então, a indispensabilidade do pré-questionamento. Entendi. A valia que tem os embargos declaratórios passam a ter neste momento. Então, sobre esse pré-questionamento, eu acho fundamental nós cuidarmos. Agora, vou continuar raciocinando. A senhora, com toda a sua experiência e sua vivência, a senhora sabe que nem só de fatos vive o processo, e, sobretudo, o processo que chega no TST. Mas os fatos são indispensáveis. Mas nós podemos continuar o raciocínio. Se há omissão em relação a fato, eu alego a preliminar de nulidade, fazendo a invocação do 93, né? Aquele negócio que tem até suma, né? 93, a própria CLT, o próprio CPC, tudo bem, não tem dúvida, tudo bem. Porque a alegação é quanto à violação de lei. Continuando, aí só me diria assim, mas se a questão for de direito, se não há, eu apresento um argumento fundado em súmula, fundado em OJ, fundado em lei, não é isso? Fundado em lei, e o juiz se omite questão de direito. Eu entro no alto caminho, eu entro com embargo de declaração. E se a parte, se o julgador, o colegiado, tratando no regional, né, se o colegiado se omite, a súmula 297 esclarece, aí há um pré-questionamento ficto. Olha que coisa sábia. Quer dizer, quando se trata de matéria de direito, ainda que não haja o pronunciamento, o TST vai entender. Aqui está pré-questionado a matéria de direito. Questão de direito, não de fato. De fato, não tem jeito. De fato, não tem jeito. Eu acho esse aspecto de extrema relevância. Ou seja, fazer a utilização correta dos embargos de declaração para fins
para fins de pré-questionamento. Fundamental. Certo. Fundamental. E eu, só para Sim, completar o conclua. raciocínio, se a senhora me permite, Claro, lógico. logicamente, além do pré-questionamento ficto, nós também sabemos muito bem que pode ser que a ofensa, a violação, a transgressão a dispositivo de lei federal ou da própria Constituição resida, ela ocorra dentro do próprio regional. Bom, aí se iniciou ali a necessidade de pré-questionamento, porque a origem já está lá. Então, basta haver a demonstração de que a violação ocorreu no próprio Tribunal Regional. Então, é essa questão que eu colocaria de plano só para nós refletirmos. Não sei se a senhora concorda, só entende, mas eu acho que esse é um dos grandes obstáculos. Não é o único, não. É um dos grandes obstáculos um dos que ocorre para haver o conhecimento fundamental para nós em recurso, ela sabe disso, né? Sim. É conhecer do recurso. Porque se conhecer, como diria um colega meu, que eu me permito citar com muito orgulho, o ministro Rider Nogueira de Brito, aí abre-se o livro. Conhecimento significa abrir o livro. Exatamente. Então, aí o TST vai conhecer. Se não conhece, já disse, não li, não gostei. Né? Não li, não gostei, já fecha o livro. Verdade. Não abre, né? Exatamente. Eu não abri, eu não conheci. Né? Exatamente. Mas então, ministro, nós precisamos desenvolver então esse olhar, né, diferente, né, acurado, para cada questão ali ser enfrentada, ter um olhar constitucional sempre, né, digamos, fazer uma assunção, né? Assunção seria o caso do fato que está acontecendo naquele processo com a Constituição Federal e ver ali em que medida que foi ofendido esse preceito constitucional, por exemplo, do contraditório, da ampla defesa e tal. Então tem que ter essa Constituição bem presente, bem vívida, né? E o senhor falou ali de ofensa à Constituição. Quantas vezes eu vi, ministro, o TST dizer muitas vezes que a ofensa foi apenas reflexa, né? A ofensa não foi direta e literal, por exemplo, se a questão posta é essa, né? Então, eu sempre achei isso um enigma também, porque nenhum juiz, nenhum tribunal vai dizer, não aplico artigo tal, 7º, inciso 3º da Constituição Federal, né? Nunca vai dizer diretamente, mas, digamos, como o agir dele é que pode ter levado, a interpretação dele pode ter levado a uma ofensa à Constituição. Então, esse termo direta e literal... E literal, isso. Ele faz assim, um estreitamento incrível, né? E é abstrato isso, né? Quer dizer, não é abstrato, é subjetivo. Quando que foi uma ofensa direta e literal e quando que ela foi reflexa ou indireta? Assim, o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu vou usar, porque, veja só, quando a senhora faz esse posicionamento, eu faço um primeiro destaque. Só para realçar, o Superior Tribunal de Justiça não aprecia violação à Constituição, não. Violação à Constituição em relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça vai direto para o Supremo. Tanto assim que a senhora sabe disso. Há de se interpor o recurso extraordinário com recurso especial. Bom, segunda questão, segunda observação. Violação direta e reflexa é conceito que também o Supremo Tribunal usa, para ver o acolhimento de um recurso extraordinário tem que se configurar, além dos obstáculos, do problema da repercussão geral que tem lá tudo, tem que se configurar a violação à Constituição. A senhora, com toda habilidade, me coloca numa sinuca, dizer, como é que isso é reflexo ou é direto? Eu diria, a senhora, eu vou tentar exemplificar, porque, quem sabe, a gente fazendo raciocínio simples, as coisas se clareiam quanto ao caminhar. Não ficar explicando, porque eu não estou a sustentar que o TST sempre julga de forma correta. Eu nunca digo isso, porque eu repetiria... Até porque é um volume avassalador de processos, né, ministro? Não estou dizendo isso. Mas vou dar um exemplo. A senhora me falou assim, bom,
eu diria que isso aqui é ofensa ao artigo 5º, quanto Uhum. o quinto, o artigo 36, aquele da Constituição, que fala sobre a ampla defesa, Contraditório, ampla defesa, contraditório. devido processo legal. Uhum. Sim. Como é que eu colocaria isso? Vou dar um exemplo para a senhora. Admitamos que haja efetivamente um processo. Eu vou tentar criar para a senhora um processo em que a parte não foi citada. Tecnicamente, a parte não foi citada. Uhum. Aí a senhora abre o Código de Processo Civil, que ele que melhor examine essa matéria, a senhora pode conjugar com a CLT, invoco o artigo 15 do CPC, só para entender por que eu estou trabalhando com esses dois estatutos, a CLT e o Código de Processo Civil. Aí a senhora me diz assim, porque houve o desrespeito a uma norma do CPC, que aí é preciso, diz que teria que se proceder na hipótese disso através de oficial de justiça. Vamos dizer isso. Seria. Certo. Bom, Uhum. então, deveria ser feito, não foi feito. Há uma violação à norma infraconstitucional? Lógico que há, porque... Agora, há uma outra pergunta que continua sem resposta. Em decorrência dessa violação, o que ocorreu? Ocorreu que a parte efetivamente não foi citada. Esse é o fato. E, em decorrência disso, não lhe foi assegurada a ampla defesa. Então, a questão toda é que nós não paramos o raciocínio no dispositivo do CPC ou da própria CLT. Nós evoluímos e chegamos a um princípio básico, qual seja o devido processo legal, não é isso? Que vai ser estabelecido à medida em que oportunizo e respeito o princípio contraditório, não foi observado. Sem Aí uma citação senhora, válida, não há, né, devido processo legal. Mas eu diria, senhora, a violação nessa hipótese seria do CPC, da CLT ou da Constituição? Eu acho que da Constituição, ou de ambos. A senhora tem condições perfeitas de ser ministra para admitir um recurso desse, porque está mais do que provado que é da Constituição. Agora, veja só, quando se estabelece, nós dispomos que há necessidade de se observar a publicação através de edital afixado na parede, lá do fórum, no interior, e no jornal local. Mas adota-se naquela comarca outro procedimento para divulgar os atos processuais. Mas está escrito que na ausência e tal tem que publicar lá no mural na hipótese da vara ou da justiça comum, seja lá o que for. Aí você me alega violação à norma do CPC. A violação nessa hipótese... vão admitir que haja. Mas eu diria, está configurada a violação ao princípio devido processo legal, a parte não foi intimada, de fato, houve a intimação. Não desse meio, que deveria ter sido dessa forma, mas de outra forma está comprovado. Nessa hipótese, há violação da Constituição, no meu entender, não há violação da Constituição. Entendi. Parece um jogo, mas eu diria, senhora, é um jogo de raciocínio. Nem sempre fácil. Entendi. Se efetivamente a violação se limita a um dispositivo infraconstitucional... Entendi. Não cabe o recurso de revista. Não cabe o recurso de revista. Quer dizer, bem tem que de ser família. Se a senhora colocar bem de família, não é um conceito nosso, mas é um conceito, vamos dizer, esse direito comum, né? Até para efeito tributário se aplica. Mas se você tem dispositivo, eu digo à senhora, aí tem que invocar direito de propriedade, né, da Constituição, para que se possa defender esse direito de família. E é muito interessante, só me permita então, ministro, agora o TST parece que está dando uma interpretação mais ampla do bem, né, o imóvel destinado à moradia do devedor, porque antes existia uma certa margem, então
aquele proprietário que tinha o seu imóvel residencial muito bonito, depois mais um terreno onde era piscina e churrasqueira, mais um terreno para sua cancha e tal, a gente poderia, né, cogitar de penhora desses outros bens, principalmente desses outros terrenos que tivessem uma outra matrícula, né? Mas hoje a gente está vendo que há um conceito, uma maior ampliação desse conceito de bem de família, até se ele for valiosíssimo. Então a gente está vendo também que a garagem nos prédios, que também tem uma matrícula diferente do apartamento, sim. tá? E se penhorava muito, né? Porque tem outra matrícula e tal. O TST também tem ampliado esse conceito, né, do imóvel para proteger mais, inclusive, a garagem, entendeu? Sim. Então, quer dizer, digamos, o devedor vai entrar com essa argumentação do direito de propriedade e tudo mais no recurso de revista, e no caso o credor, que é o trabalhador, ele vai ter que argumentar também com base na Constituição, dizendo que é um direito alimentar, né, que a propriedade, ela não é, o direito de propriedade ele não é ilimitado, ele encontra também limites, né, e esse limite é justamente quando se trata de digamos, de um valor e de um bem não, de valores que são alimentares, né? O senhor acha que poderia ser feita uma argumentação nesse sentido no recurso de revista? Poderia, mas a senhora veja bem, a senhora toca num aspecto muito interessante. E aliás, a senhora também, por vivência, por experiência na magistratura e também no magistério, a senhora sabe muito bem que os conceitos jurídicos, os conceitos, sobretudo os conceitos jurídicos, eles sofrem mutações. Sofrem mutações em decorrência de adaptação à realidade social. Nós não podemos estandartizar os conceitos. Os conceitos eles são mutáveis para se ter uma resposta adequada ao momento em que nós vivemos. Então, tudo isso é fruto vamos dizer assim, dessa abrangência e desse conteúdo maior que tem o conceito jurídico. Eu entendo dessa forma. Então, ministro, aí voltando aí sobre o pré-questionamento, só mais uma questão interessante, que foi um caso, tá? Eu só vou comentar, como dizia minha mãe, né? Eu comento milagre, mas não digo santo, né? Entendeu? Para a gente não nominar. Mas foi o caso de uma arquiteta que fez vários serviços para um determinado contratante e não recebeu seus valores, tá? Então, o trabalho dela consistia em olhar o local, em acompanhar os funcionários que faziam essa instalação e tal, e, enfim, não recebeu, ela tinha o contrato escrito, entrou na Justiça do Trabalho, afinal, o conceito agora não é só de empregado, né? Então, ela poderia entrar pedindo esses haveres, tá? E o juiz de primeira instância concedeu, deferiu, não, são devidos tal, não há prova de pagamento, ok. Chegou no tribunal, que houve recurso do patrão, chegou ao tribunal, o tribunal disse o seguinte, não, aqui não vai para outro juízo, porque aqui é direito do consumidor, tá? Então, ali o cliente é um consumidor e isso não é competência da Justiça do Trabalho. Houve a tentativa de um recurso de revista que foi barrado pelo presidente do tribunal, que disse o seguinte, olha, você não pré-questionou a matéria, porque o que ela queria? Que prevalecesse o entendimento da primeira instância que aquilo seria um contrato de empreitada. Então, no contrato de empreitada, a competência seria, né, da Justiça do Trabalho e, portanto, ela poderia analisar o mérito. Tá? E, nesse caso, afastando, então, o direito do consumidor. Bom, o presidente do tribunal disse, você não pré-questionou a matéria, tá? Então você teria que ter pré-questionado, entrado com embargos de declaração, ele não disse isso, né, mas disse que não pré-questionou, dizendo então por que o tribunal não considerou o seu trabalho como uma pequena empreitada, né, e sim uma relação consumerista. Então, é só para reforçar o que o senhor disse, né, com um exemplo de como é importante esse pré-questionamento. E aí, como o senhor disse, o livro ficou ali fechadinho e pronto. Que pena, né? É pena. Que pena, porque que pena. Eu me lembro, eu sempre saúdo aqueles que foram mestres meus aqui, sobretudo no TC, o ministro Francisco Fausto, que foi presidente da Corte, ele dizia que de competência a gente nunca deve renunciar. Pois é. Nós devemos...
Isso mostra o nosso poder. Nós já temos muito poder e temos muita competência, mas Sim. mas o aspecto que a senhora realça, para mim, é essencial. O problema da utilização dos embargos de declaração. Mas, doutora, Certo. vamos dar um Agora pulinho. nós... Sim, Sim, pois não. estou à vontade da senhora, eu estou... Não, então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a questão que o senhor colocou agora, mas não entrou, né, que é a transcendência. O que o senhor Sim. explicasse para nós um pouquinho essa questão da transcendência que já existia antes da reforma trabalhista, 2017, depois foram acrescentados incisos, e o quanto essa questão da transcendência realmente ela obstaculiza o ingresso de um recurso de revista, ou se o advogado pode esquecer a transcendência e com outros argumentos ele fazer o recurso de revista dele subir. É isso que o senhor, que eu gostaria que o senhor nos explicasse. Vou contar rapidamente o aspecto histórico que a senhora falou que está há muito tempo, está mesmo. O artigo 896-A, que é de 2001, esse artigo foi inserido na CLT por influência do TST. Fique claro isso. Digo à senhora que a matéria é tão transcendente, agora eu faço o jogo de palavras, que durante 2001 a 2017, o TST não conseguiu regulamentar essa matéria. Foram constituídas 3 comissões, se eu me recordo disso, em momentos diferentes, debatiam e não chegavam a uma conclusão, a um ponto comum. Ocorre, e esse é o fato, que hoje a transcendência está regulamentada. A senhora me pergunta, eu posso desconhecer a transcendência? Seria a mesma coisa que a senhora desconhecer, fazendo o comparativo no âmbito jurídico, a repercussão geral de um recurso extraordinário. Também lá inserido, diga-se de passagem, por força da emenda constitucional 45. Então, a partir da emenda constitucional, passou a ser um pressuposto intrínseco para que o recurso, lá na hipótese, o recurso extraordinário fosse conhecido. A transcendência, com a regulamentação, aquela hibernação que a matéria tinha, agora ela passou aqui a ser um pressuposto intrínseco mais do que acordado. E tão acordado que, se nós o desconhecermos, com toda probabilidade, com toda certeza, o recurso de revista não será conhecido, porque é indispensável que haja demonstração de que a matéria seja transcendente. Salvo, mas eu conheço uma hipótese, eu não gosto de trabalhar muito com exceção, não, mas eu conheço uma hipótese em que o TST, nesse caso, por descuido do advogado, ele não dedicou uma reflexão, uma argumentação específica. Mas a matéria era tão transcendente, tão evidente a transcendência, que o TST relevou e foi direto à apreciação. Mas é indispensável que a transcendência seja demonstrada. Diria mais, sendo pressuposto intrínseco, e parece-me que hoje é a conduta que o TST adota, superados os pressupostos extrínsecos, aqueles que nós conhecemos, deserção, sim, preparo, tempestividade, sim, pagamento de custas, certo. Aí, antes da apreciação dos demais pressupostos intrínsecos do recurso revista, nós temos de apreciar a transcendência. Como é que ficou a transcendência? Isso, porque também é um conceito abstrato ainda, mesmo depois da reforma, né, ministro? Continuo brincando, é transcendente. Antigamente, eu estudei de seminário, é transcendente, é um negócio muito elevado. Então... E é um conceito, diria, interessante, um conceito, vou dizer assim, vazio. Vazio porque é um conceito, vamos dizer assim, um conceito em branco. Você sabe por que eu digo isso em branco? Porque diz o artigo 896-A, no parágrafo 1º, que são indicadores da transcendência, entre outros. Então, esse, entre outros, já abre tudo. Acabou. Então, eu posso perfeitamente demonstrar a transcendência em um processo
que não se enquadra em nenhuma dessas 4 hipóteses que aqui estão elencadas. Então, só veja só, é necessário que nós façamos essa demonstração. Algumas coisas curiosas aqui. Aqui se estabeleceu, eu vou comentar rapidamente para nós continuarmos conversando, porque senão nosso tempo... Isso, já são 19h40, é verdade. Eu estou achando muito agradável conversar com a senhora, mas vamos continuar com a recíproca é verdadeira. Pois é, recíproca mas verdadeira, aqui ministro. coloca transcendência econômica. Aí diz aqui, o elevado valor da causa. Aí a senhora me indagaria, quer dizer que agora só causa de alto valor, só causa que envolve milhões. Não. Esse elevado valor da causa é um conceito, lógico que é relativo. Relativo a quê? O que para mim é um valor relevante pode não ser para o senhor, né? Pois é. Eu não digo tanto que nós somos par e passo, mas em relação à senhora. Mas eu digo o seguinte, um empresário de uma pequena loja de sapato, por ser de sapato, vai se equiparar a um supermercado? Quer dizer, então você tem que fazer a proporção. Pode ser inexpressivo para o supermercado, mas para ele tem uma relevância muito Exatamente. grande. Pode ser inexpressivo para um determinado empregado, devido à situação dele, salário dele, condição pessoal dele, que é profissional liberal, vamos dizer assim, em relação a alguém que recebe 1 ou 2 salários mínimos. Então, é um conceito absolutamente relativo. Não é um conceito, por isso que eu disse que é um conceito quase que em branco. Você está entendendo? A partir do momento que pode ser preenchido, não é? Sim. Quando eu uso esse conceito em branco, sem nenhuma questão de discriminação racial, pelo amor de Deus. Claro, sem dúvida. Aí vem a transcendência política. A transcendência política, colocado pelo legislador, diz o quê? Desafio, desrespeito a o quê? Jurisprudência sumulada do TST e jurisprudência sumulada está escrito aqui, né? Do Supremo Tribunal Federal. Lógico que é súmula trabalhista, não é isso? Ou de repercussão trabalhista, não é isso? E também do TST. Fique claro que não são só apenas as súmulas. Nós temos OJs. Sim, nós temos muitas. hoje, a partir do momento que nós temos hoje a força dos precedentes judiciais consagrados lá, e eu só vou citar, fazer menção ao artigo 927 do CPC, que fala sobre assunção de competência, a senhora deve estar lembrado, assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, IRDR. Tudo isso, quer dizer, tudo isso envolve. E eu diria até mais, o próprio fato de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a repercussão geral em determinada matéria faz com que essa matéria, vinda em um recurso de revista, tenha transcendência política. Porque se o Supremo lá diz, ainda que não haja decisão, há transcendência política a ser desafiada aqui. Agora, e a transcendência jurídica, então, ministro, qual que seria? A transcendência jurídica? O que está dito a transcendência jurídica aqui na lei? A existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Questão nova. O que é questão nova? É uma questão que nunca foi, em termos de interpretação literal, seria aquilo que nunca foi visto? Não. Pode haver questões que já estão presentes até no TST, que se tornaram até repetitivas, mas são relevantes. O TST ainda não fixou um entendimento consolidado que se for através de súmula ou através de uma decisão do plenário em recurso de revista repetitivo, aí tem uma força muito grande. Não é só isso. E digo mais, baseado até na própria experiência do Supremo Tribunal Federal. Se trata de uma matéria que, inclusive, já há um entendimento, vamos dizer assim, uma convergência por parte do TST, ainda que não tenha sido cristalizada em súmula OJ. Mas é uma jurisprudência pacífica, dominante? Pois é, mas até pode ser pacífica, mas vem a senhora como advogada,
e eu como advogado, os nossos colegas como advogados, e suscita um aspecto que não está analisado nos precedentes. Daí, doutor, o recurso de revista tem seus meandros, muitos tem sua meandros. arquitetura, porque aí vem o problema da frequência quando você for enfrentar essa matéria dos precedentes que levaram a essa elaboração de súmula ou de OJ. Porque, às vezes, toda fundamentação é sobre um aspecto, mas meu aspecto é outro. E aí tem relevância. Daí porque eu posso suscitar um distinguido. Eu posso suscitar que se estabeleça uma diferenciação entre uma hipótese e outra hipótese. O senhor veja Então, como o nosso tema é complexo. Mas, ministro, mas só para lhe perguntar, então, nós temos essa questão da transcendência, e como é que o advogado faz, então, para arguí-la? É uma preliminar? E se ele erra, diz que é política, e digamos, o relator falar que não existe essa transcendência, o recurso dele doutora, automaticamente não vai ser não vai ser conhecido nos outros itens. O que vai doutora, acontecer? doutora, o TST tem alguns pecados, mas menos pecado no nominalismo. Se a senhora fizer uma categorização, uma denominação equivocada, ao invés de ser jurídica e política, isso é relevante, desde que haja o devido demonstração em que consiste a repercussão. A questão é a argumentação. Se a senhora faz a argumentação e revela a transcendência reside nesse aspecto, está acabado. Certo. Nós não vamos... Eu só me permitiria um segundo só, porque eu sei que a senhora quer me fazer mais umas perguntas. Quero. Pois é. Mas veja, também não quero aqui... interromper seu raciocínio. Não. Aqui, só porque eu faço questão de dizer. Veja bem como é que a redação ficou quando se fala em social, transcendência social. A postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Leia-se com os devidos olhares. Não é só empregado reclamante que tem direito social, porque direito social também diz respeito a empregador, consoante, basta a senhora frequentar os artigos 6º ao 11 da Constituição da República. Bom, feita essa observação, porque isso é óbvio, que se alguém está aqui para... Se a senhora, como defensor de empregador, vai sustentar a tese, admitamos, a tese de livre iniciativa, mas por que não? Só está entendendo? Qual é a abrangência dessa tese? Isso não diria por quê, mas é social, é um direito social que me é assegurado, não é isso? Ministro, se para simplificar o advogado tiver o seguinte olhar, bom, se ultrapassa os limites daquela lide, né, a decisão do meu recurso, ultrapassa aquilo, pode atingir outras pessoas, digamos, outros trabalhadores, outras empresas, já não entraria nesse conceito de transcendência? Não ficaria mais fácil do que eu fazer um enquadramento e tentar fazer todo esse processo de elucubração para construir essa transcendência? Para resumir, para ficar mais fácil? O senhor acha que não? Não, mas a senhora veja só. A senhora, porque aí nós temos... Porque uma coisa, só para a senhora raciocinar, há um ministro que desse eu conversava com ele, me disse aqui, tudo que é ação coletiva, para mim, tem transcendência. Porque o bem tutelado não diz respeito a um só. Exato. Agora, se a senhora quer que eu continue, eu claro, pode continuar. Mas eu diria mais, se efetivamente o interesse da senhora é apenas individual, só está entendendo? Se a senhora só está associada, que horas extras... Aí é interesse individual, isso aí, pelo amor de Deus. A não ser que haja uma tese, porque aí é tese jurídica, que aí, se ela tiver repercussão, é possível. Mas o fato em si... E olhe bem, eu posso, em uma ação civil pública ou uma substituição processual, eu posso, não vou discutir meandros, mas eu posso estar a postular horas extras de empregados que trabalham em determinada área da empresa, cumprindo determinada jornada de trabalho. Isso tem transcendência. Poderia entender que envolve um grupo. Agora, isoladamente, fica um pouco difícil eu entender a transcendência. Certo. Tá. E, ministro, digamos, se afastada a hipótese de exame da transcendência, não existe transcendência,
Mas, digamos, o advogado trouxe outros argumentos, tá? Que pode ser, então, ofensa a uma súmula, divergência, ou pode ser a própria ofensa à Constituição. Isso é transcendente. Entendi. Isso é indiscutivelmente é transcendente. Lógico Então, que é assim, transcendente. Lógico que é no seu transcendente. entendimento, a preliminar é sempre necessária, da transcendência. O senhor entende que é bom sempre o advogado constá-la e tentar construir essa linha de argumentação? Eu acho que a senhora, dentro daquele esquema, primeiro, se me permite uma sugestão, o primeiro item, depois daqueles negócios tempestivos e tal, primeiro é a senhora colocar transcendência. A senhora faz o seu arrazoado sobre a transcendência. É fundamental isso. É fundamental. Entendi. Você entende? Sim. Eu acho imprescindível. Entendi, muito bom. Ministro, olha só, nós já estamos aqui, já são 19h51, e é importante, assim, agora para as pessoas aqui que temos 35 pessoas nos acompanhando, Beleza, nos estou aqui vendo, acompanhando. Sim. então, o que o senhor diria, quais seriam os conselhos que o senhor poderia dar para um advogado, para uma advogada que vê tanto segredo, vê tanta dificuldade num recurso de revista, né? O que ele teria que fazer, enfim, quais seriam os passos para ele poder, digamos, um dia ter um recurso dele recebido pelo presidente do TRT ou vice, conforme o regimento interno de cada tribunal, ou até chegar no TST e, de fato, o recurso ser examinado. Assim, quais seriam os conselhos que o senhor daria para esse advogado? O que ele tem que fazer primeiro? Tem que conhecer jurisprudência? Tem que ir testando e errando? O senhor poderia falar para a gente? Olha, o final da senhora, para mim, é conclusivo. Tem testando, errando e acertando. O caminho é fazer. O caminho é descobrir, observando essas pequenas coisas. Observando, a senhora falou em divergência, observando que quando é lógico, tudo é lógico. Se eu tenho que estabelecer que a divergência jurisprudencial, só para ser rápido, o que acontece? Eu tenho que colocar um ao lado do outro e mostrar, olha, isso aqui, a situação é a mesma, para questionamento. A situação, melhor dito, especificidade da divergência. A situação é a mesma, os fatos são os mesmos, as teses são diferentes. Eu coloco um ao lado do outro. É Isso, mas lógico. é entre tribunais diferentes, né, ministro? Temos que... Lógico, lógico, Isso. porque há muitos assuntos, né? O Nossa, ele é TST muito funciona como complexo. uniformizador de jurisprudência. Ele não vai Sim, uniformizar a jurisprudência da 12ª, nem da sim, terceira. Ele vai uniformizar a jurisprudência, no mínimo, entre dois tribunais. E tem certo. outra, hein? Não se esqueçam. Para configurar a divergência, não pode se utilizar de decisão de turma do TST, que turma do TST também não uniformiza a jurisprudência. Que uniformiza a jurisprudência interna no TST é a SDI1. Então, pode ser decisão de pleno da SDI1, mas de turma também não pode. Quer dizer, Então, para o cotejo, não adianta eu pegar da turma, eu tenho que pegar da não, SD. isso é para encher papel, né? Isso aí não leva a nada. Quer dizer, então é ter esses cuidados, é ter cuidado. Leia, são poucos artigos, e cumpri-los, fazendo coisas simples. Não é problema de linguagem, não se ganha recurso de revista com argumentos, citações doutrinárias, nada disso. Nada disso. Uhum. Se ganha com objetividade. Você sendo prático, dizer, a matéria é essa, o tribunal resolveu dessa forma, essa decisão está conflitando, 12ª, está conflitando com a quarta aqui do Rio Grande do Sul. Isso. Não é isso? Ou com Uhum. a do Paraná, da TRT da 9ª região. Né? Então, Isso, para TRT, isso. 12ª, E faz o TRT, cotejo. certo. E faz Uhum. o cotejo. Tá entendendo? Aí você Certo. pega um dispositivo legal, você diz, esse dispositivo legal está aqui, tem essa interpretação. Agora, todavia, essa interpretação acertada na mesma situação fática, sobre ela, eu tenho uma tese de que há uma violação. Você tem e aponta a violação, porque o dispositivo legal e possa até colacionar entendimentos. Se for do Supremo, melhor. Se for do próprio TST, melhor. Você entende? Quer dizer, então,
É simples, é cotejo e é violação. São dois caminhos. Ou nós estamos visando a uniformização, é choque de jurisprudência, choque de Certo. entendimentos. E, de outra forma, violação à lei federal e à Constituição. Mas, então, nessa perspectiva, o advogado tem que conhecer a jurisprudência do TRT-12, do TRT-9, do TRT-4. Não, Né? TRT-12 não vai adiantar muito, não, porque ele não vai fazer divergência com o próprio TRT, aí na hipótese da senhora. Quer dizer, ele tem que conhecer a jurisprudência de outros tribunais. Agora, hoje, com essas consultas hoje, Sim, nós temos no meio jus e eletrônico, tal. a senhora Isso coloca o ficou tema, fácil. a senhora vai descobrir. Há temas que são muito difíceis. Há temas que Certo. realmente são muito difíceis. E eu confesso à senhora que há temas que, quando eu falo, isso aí eu não vou achar. E é difícil. Agora, há outros que são mais fáceis. Entendi. Para divergência, tem esses detalhes. O ministro, e ele deve ser um recurso enxuto, porque quando se fala na lei que a gente tem que transcrever o trecho da decisão, tá? Não pode ser assim, o advogado transcrever tudo, tem que efetivamente ser o trecho. Isso aí, porque senão ele, dizer, na dúvida eu já vou pôr logo tudo, isso não cabe. Mas né? nessa dúvida, ele não vai se beneficiar. Aí não é o problema da dúvida, e na dúvida prejudica. Que o TST para evitar, porque o excesso... se o cara cita tudo, o TST, então você não apontou, você tem que me apontar. Sim. Você tem que me apontar. Onde é que está o pré-questionamento? Em que trecho está o pré-questionamento? É aqui. Naquele trecho. Onde é que está o confronto? É nesse trecho. Não há necessidade. Você pode, não se preocupe com folhas, número de páginas, não se preocupe. Tem que haver objetividade. E não achar que não é capaz. Nós todos somos capazes. Por que não? Claro. Por que Sim, não? sem dúvida. Eu já convivi muito com isso, mas nós vemos tantas pessoas novas aqui em Brasília, na tribuna e tudo, e se saindo tão bem. Tudo é aprendizado. Exatamente. Tem que insistir, ler a norma, ainda que existam súmulas sobre a matéria, ainda que exista a instrução normativa 40, né? Isso é a 40 que também trata, né, do recurso de revista em algumas questões. A 39, isso mesmo. Então, a normativa 40 que fala exatamente do problema do agravo do instrumento, aquele negócio. Isso, quer dizer, é uma série. Uma série de questões que envolvem. Mas é preciso insistir e tomar gosto, como o senhor falou, né? Porque é algo que a gente não conhece, a gente não gosta. Não tem jeito. Acha muito difícil. Mas a partir do momento que a gente começa a dominar a questão, ela vai, né, se descortinando na nossa frente, né? E a gente vai realmente tomando gosto e acompanhando a jurisprudência do TST e cada vez querendo aprender mais, né? Então, ministro, olha só, nós temos 1 minuto restante e o senhor sabe como é que é, né? O Instagram, ele é assim, maldoso com a gente, ele é impiedoso, ele vai lá e desliga muito mesmo. Mais que o TST no recuo de revista. Ai, ministro, olha só, essa foi muito boa. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecê-lo, ministro, por estar aqui conosco, pela sua gentileza. Vi que o senhor tomou gosto também pelas lives. Foi um prazer enorme conversar com o senhor aqui de Santa Catarina. Nosso, doutora Sônia. E fico muito feliz que o senhor esteja tão bem, né, de saúde, tão lúcido, tão eloquente ainda. É uma alegria muito grande. E esperamos assim encontrar com o senhor novamente, né? Porque a internet, essas facilidades tecnológicas têm isso, né? A gente pode sempre encontrar as pessoas. Ao nos encontrar, nós vamos passar em revista, sobrinho em revista, esses momentos que nós estamos vivendo. Tenho certeza. Exatamente. Quando o senhor vier a Santa Catarina, está convidado, tá? Faça um contato que a gente vai se encontrar. Ministro, muito obrigado. Fique bem. Muito obrigado, Fique com Deus, o senhor, a sua família. Que nos deram a alegria, a honra e o prazer de conviver conosco durante essa hora. Muito obrigado. Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.